Oi, tudo bem? Então, hoje eu tô aqui para conhecer um pouco, fazer algumas perguntas sobre a sua convivência com o rádio e com a TV ao longo da sua vida, tudo bem? Então, eu queria saber como que era a sua relação com o rádio na infância e na juventude. Oi, que prazer, vamos lá. Então, TV e rádio na minha juventude era tudo que a gente tinha, né? A gente não tinha internet, não tinha celular, não tinha nada. Então, era incrível poder ter as notícias na rádio, ouvir músicas na rádio. Programas de TV era o nosso passatempo, né? Novelas, programas infantis no período da tarde. Final de semana, a gente tinha o programa Silvio Santos, que acontecia domingo o dia todo, né? Era isso. Era bem interessante, sim. Ah, eu imagino como era presente na vida das pessoas na sua juventude, né? Como vocês escutavam música, notícia, tudo diretamente no rádio. Bom, eu queria saber do que você mais gostava no rádio de antigamente. E como que você escutava o rádio com familiares, sozinha, aonde? A rádio era muito, muito presente, era muito interessante. Nós deixávamos a rádio ligada quase que o dia todo, porque era através dela que a gente tinha acesso às notícias, aos acontecimentos. Eu sou do interior de São Paulo, então no interior a gente sabia do que estava acontecendo na cidade pela rádio, né? Ah, que interessante. Eu imaginei que as pessoas escutavam bastante, né, para ficar por dentro do que estava acontecendo, ao invés do que a gente faz hoje, que é abrir a internet para ler, ver o que está acontecendo. As pessoas faziam isso com a rádio, né, que era muito presente. E bom, eu queria saber se você lembra de programas antigos da rádio. E fala um pouco sobre eles, dos que você lembra, e de comerciais de rádio que você lembrar também, jingles, produtos, enfim. Me fala um pouco sobre. Ah, sim, a rádio era interessante, era muita música, né? Música o dia todo, mas também os eventos esportivos, né? A gente acompanhava os jogos de futebol, principalmente pela rádio. Também chegou uma época que existiu, não vou me lembrar quando, acho que era bem menina, eu via minha mãe vendo. Acho que se chamava radionovela, não sei exatamente, mas novelinhas de rádio mesmo, bem interessante. Além disso, existiam alguns programas sensacionalistas. Tinha um radialista, ele era bem famoso na época. Ele trazia notícias muito tristes, né, de crimes, enfim, era isso. Nossa, que interessante. Eu já ouvi falar sobre essas radionovelas, né? E como eles faziam para passar o sentimento que eles queriam sobre os personagens, né? Por músicas, o jeito que eles falavam, enfim. E você já teve contato com emissoras, artistas de rádio? Já participou de algum programa de rádio ou de comerciais que você se lembre? Sim, era muito interessante. Não, nunca participei de nenhum programa de rádio, mas eu tinha um tio que era radialista no interior de São Paulo. E aí foi muito interessante. Um dia ele nos levou para conhecer os bastidores da rádio. Então, o que a gente conhecia dos radialistas era a voz, né? E de repente estar ali e encontrá-los, né? Ou seja, foi surpreendente para mim, né? Eu devia ter ali meus 12, 13 anos. Então, foi incrível, foi bem legal mesmo. Hoje essa rádio nem existe mais, mas era bem legal, sim, bem interessante. Nossa, que experiência diferente, interessante, né? Uma coisa que hoje em dia também, mas eu imagino que mais nessa época que o rádio era muito mais presente na vida das pessoas, que muita gente teve a vontade de conhecer a vida, né? O dia de gravação de um radialista, como funcionava o backstage, o que eles precisavam fazer para a gravação de um rádio, deve ter sido muito interessante. E bom, você se lembra como era o primeiro aparelho de rádio que teve na sua casa? Olha só, eu me lembro, sim, de um aparelho de rádio pequeno, de pilha, né? Era bem bonitinho, bem interessante, ficava um chiado nele às vezes.
a gente tinha que levantar a antena para procurar o sinal, mas também me lembro de um aparelho maior, um aparelho na casa do meu avô, é, antigo, né? Mas de madeira, já uma caixa maior. Acho que eu tenho lembrança desses dois aparelhos. Ah, então é bem diferente mesmo, mudou bastante com o tempo. Bom, o que de mais marcante você lembra de ter escutado pelo rádio? E além dessa pergunta, eu também queria saber, na sua opinião, você acha que a internet hoje, já que a gente vê pela internet, né, e se atualiza pela internet da forma que as pessoas se atualizavam e descobriam o que acontecia ao redor do mundo pelo rádio antigamente, você pensa que pela internet é muito mais prático, que a praticidade aumentou muito ou não? E você, pessoalmente, prefere se atualizar pela internet hoje ou preferia antes? Então, respondendo a primeira pergunta do que foi mais impactante, teve um momento na minha vida que eu percebi que rádio não era só diversão, né? Eu era bem novinha, tinha meus 7 anos de idade, e através da rádio existia um radialista, ele era bem famoso, agora eu não vou me lembrar o nome dele, né? Eu até comentei que ele falava sobre crimes. E aí, um belo dia, eu entrei na casa da minha avó e ela estava ouvindo esse radialista e ele estava contando a história do meu tio, tio materno, que tinha sido assassinado naquela semana. Ele foi defender uma mulher que estava sendo vítima de violência doméstica e o companheiro dela atirou friamente no meu tio e ele faleceu. E eu ouvi essa história contada por esse radialista através desse radinho de pilha. Para mim foi chocante, né? Aquela história contada de uma forma bem sensacionalista, com fundo musical bem marcante. Foi pavoroso para mim aquilo, sabe? Foi assustador. Enfim, foi uma história muito trágica. E sim, né? Mudou muito. Nós demorávamos para ter as notícias. Na minha cidade, por exemplo, era muito comum, quando falecia alguém, a gente ficava sabendo pela rádio. Então, a gente deixava a rádio praticamente ligada o dia todo e nós tínhamos notícias como essa: faleceu fulano de tal, ou os eventos da cidade eram todos noticiados pela rádio. Então é bem diferente do que acontece hoje. Hoje a gente tem as notícias praticamente em tempo real, não é mesmo? E nós demorávamos para saber das coisas porque dependíamos da rádio, né? Nossa, eu imagino como deve ter sido um baque escutar essa notícia da rádio dessa forma, né? De receber a notícia do que aconteceu com aquela música, com aquela forma que faziam na rádio, né? Como se fosse para causar um choque mesmo, eu imagino. E sobre a internet, realmente, hoje em dia, a gente recebe muitas notícias quase como em tempo real, né? Por exemplo, a G1, a UOL, assim, são sites que quando você abre o site na internet, ele já aparece no topo assim da página as notícias que as pessoas mais estão procurando, as notícias que acabaram de acontecer. E antigamente, como você disse, né, eu vejo que as pessoas realmente demoravam para ficar por dentro do que estava acontecendo e dependiam da demora do rádio, né? Bom, e por último, só para a gente sair desse assunto de rádio e já passar para o da TV, eu queria saber se você ainda ouve rádio e se você tem o costume de ouvir podcast hoje em dia. Bom, e agora começando já o assunto da TV. Eu queria saber se você se lembra qual era a TV que tinha na sua casa, na sua infância e na sua juventude. Hoje não ouço muito rádio, não. Ouço muito, vejo muito podcast, gosto bastante. E música eu coloco no meu iPhone, enfim, gosto bastante de ouvir música. Ouço rádio só no carro, né? Mas em casa ou na minha clínica, não. Com relação à TV, me lembro sim, era uma TV de tubo, uma TV grande, pesada, enfim, ela era bem feia. Hoje, né, se eu vejo alguma foto da minha sala antiga, de quando era criança, ou da TV da minha avó, que era uma TV enorme, enfim, eram bem feias. Ah,
É bem diferente do que a gente tem hoje em dia, então, eu imagino. Bom, eu queria saber, eu queria que você falasse um pouco sobre o que você assistia, o que você mais gostava de assistir na TV, e também se você lembra de programas antigos que você assistia e fala um pouco sobre eles. Sim, sim, assistia o show da Xuxa, o Chaves. O Chaves era um programa que eu gostava muito. Tinha um personagem da Disney que era Tom e Jerry, que era o gato e o rato. Era muito legal. Ah, eu gostava demais do Sítio do Pica-Pau Amarelo. Era um programa que acontecia na fazenda, tinha Narizinho, a Emília. Era incrível. Enfim. E também a gente assistia muito no período da noite as novelas, né? As novelas eram acompanhadas por todo mundo. Então nós comentávamos sobre o que ia acontecer nas novelas, né? Eram produções bem bacanas. Não tínhamos séries, né? Não tínhamos tanta coisa diversificada para assistir. Então era legal, sim. Foi uma época bem interessante. Não tínhamos internet. Então era interessante, nós tínhamos muito assunto para falar sobre novelas, por exemplo. O programa do Silvio Santos no domingo, que começava na hora do almoço, ia terminar só à noite. Raul Gil, enfim. Era o que nós tínhamos e era bom, sim, né? Ah, sim, é bem como você falou, pela falta da internet, né? Já que hoje a gente tem tanta coisa para fazer, para explorar na internet. Na época, o que as pessoas provavelmente faziam tanto, como você disse, era assistir novelas, programas e conversar sobre, né, da TV. Bom, eu também queria saber se você teve contato com emissoras e artistas de TV, ou se você já participou de algum programa de TV, de algum comercial, ou teve algum tipo de contato, assistiu sendo gravado, algum tipo de alguma coisa assim daquela época. Ah, sim. Eu era bem menina, eu assisti a gravação de um comercial, na verdade, na empresa da minha família. Era uma empresa de colchões. Então foi muito legal. Veio um apresentador, né, não vou me lembrar agora, mas uma pessoa bacana, um ator, né? Falava muito bem, se expressava muito bem. Então, diversas câmeras, uma pessoa fazendo a iluminação, assim, virou uma bagunça, uma bagunça organizada, muita gente envolvida naquele processo da filmagem do comercial. Foi incrível, foi a minha família realizando um sonho, sabe, de mostrar o nosso produto na TV. Enfim, valeu muito a pena. É uma lembrança vaga, devia ter ali meus 12 anos, não sei, mas valeu muito a pena observar de perto aquilo que estava acontecendo ali. Esse processo do backstage, da iluminação, de como ocorre a gravação, onde fica a câmera, a edição, né, os cortes, aonde as pessoas ficam, o que que é real, o que que não é, deve ser um processo muito legal que acho que todo mundo tem vontade de ver, de conhecer de pertinho. Eu mesma tenho essa vontade, então eu imagino muito bem. Eu também queria saber o que de mais marcante você sente que acompanhou pela TV até hoje. E já puxando uma outra pergunta a partir dessa, eu também queria saber se você sente que os programas que você assiste hoje são. Se você sente que hoje é mais marcante para você, que você gosta mais, que é mais importante para você, ou você acha que até hoje os programas que você assistia antigamente, quando passava mais tempo na TV, foram mais marcantes, foram melhores para você? Ai, me lembro sim de muitos momentos marcantes na TV. Um que me marcou era menina e eu gostava de ouvir Elis Regina. E ela era muito bacana, uma voz que eu amava. Ela era muito jovem quando morreu ali, talvez com 30 e poucos anos, foi 1980, 82 no máximo. Então isso me marcou bastante, né? Ficou quase que o dia todo passando na TV, o dia todo. Aí passavam músicas dela, momentos dela. Aquilo foi bem triste para mim, né? Também teve o episódio da morte de Tancredo Neves, que foi um presidente que
acabou de se eleger e logo morreu. Foi chocante também, a gente passou o dia vendo aquela notícia. Enfim, muitas coisas foram marcantes nessa fase ali da TV para mim. Hoje é mais fácil, né? Você encontrar um programa que te agrade, né? Eu gosto muito de ver séries. Hoje nós temos muitos filmes, muitas séries, então fica mais fácil, né? De agradar todos os gostos e estilos, enfim. Então, hoje eu tenho assistido coisas que estão me marcando, sim, né? Com bons ensinamentos, talvez. Nossa, eu não passei, né, pela época da Elis Regina, mas eu conheço algumas músicas dela. Eu imagino como deve ter sido chocante assistir isso na TV. A homenagem é muito bonita, né, que já tiveram para algumas outras pessoas e como ela foi muito importante para a música, eu imagino que na época deve ter sido uma coisa muito emocionante, muito triste. E também já deve ter acontecido alguns desses episódios na TV que devem ter sido muito marcantes para várias pessoas mesmo. E hoje em dia realmente é mais fácil, tem uma variedade muito maior, porque além da TV aberta, né, que eu acho que até diminuiu o número de pessoas que assistem só a TV aberta, né, novelas, notícias, né, canais de notícias, coisas reprisando, várias, né, várias e várias coisas. E também tem Netflix, tem várias plataformas de streaming, né, que hoje em dia tem milhares e milhares de coisas diferentes para assistir. Então realmente agrada a todos os gostos, né? Bom, e só para finalizar aqui a nossa entrevista, né? Que foi ótima. Eu só queria saber se, além da TV, que você já disse que você continua assistindo hoje em dia, que tem várias variedades, né, para assistir, se você também assiste vídeos no YouTube e o que você costuma assistir. Sim, vejo muitos vídeos no YouTube, gosto muito. Principalmente, eu sigo pessoas que falam de saúde mental, que é a minha área de trabalho, e praticamente todos os dias eu tô vendo algum vídeo no YouTube, sim, tá? Eu que agradeço, foi muito legal participar disso, espero ter contribuído, tá bom? Obrigada. Eu que agradeço pela sua participação. Foi uma ótima entrevista, foi uma ótima conversa. Eu acho que me respondeu muitas perguntas, muitas dúvidas que eu mesma tinha também. E é isso. Muito obrigada.